Leitura às vezes cansa, né? Mas por outro lado, para a gente avançar, né? Porque senão corre-se o risco de se perder o fio da meada. Se vocês estiverem cansados ou quiserem fazer uma pergunta, alguma coisa, a gente pode interromper. Eu agora vou fazer algumas associações. Por exemplo, eu associo essa cena dessa cantiga, né? Essa cena que o Machado descreve, que é muito forte, aquele show do Emicida no Teatro Municipal, né, que estavam todos de saia branca com folhinha de arruda na orelha, embora o período histórico e a mensagem fosse completamente diferente, graças a Deus, né, felizmente. Mas vejam a potência dos símbolos, né, como é que esses símbolos então estão presentes mais de 100 anos depois. Bom, seguindo ainda a teoria então do filósofo, né, sobre as profecias. A busca do futuro, no entanto, é uma quimera destinada à falência em função de uma contradição. Tentar conhecer o futuro, pressupor que seja cognoscível, significa presumir que seja determinado e, portanto, inelutável. A atividade da predição, do vaticínio, da profecia é multissecular e se realiza entre esses dois extremos. Ler inutilmente um futuro inelutável ou predizer um futuro que não existe deve ser inventado. Mas a profecia é, antes de tudo, uma tentativa de dar segurança e sugerir um significado ao futuro desconhecido, para pôr fim a uma incerteza. Nesse sentido, predizer também significa agir. O que importa, mais do que a exatidão da profecia, é o seu papel de terapia individual ou social. O vaticínio jamais é neutro ou passivo. Ele corresponde a uma intenção, a um desejo, a um receio. Exprime, enfim, um contexto e um estado mental. A previsão, na verdade, não nos ilumina sobre o que será o futuro. Ela reflete sobre o presente e, neste sentido, revela a mentalidade cultural de uma sociedade, de uma civilização. No Brasil do período, manifestava-se um espírito racionalista impulsionado pela ciência moderna, mas mal assimilado, prestando-se, portanto, a crendice que tinha campo fértil com a síntese cultural dos ritos africanos adaptados e sempre presentes na cultura brasileira. O tema deste romance é o destino, havíamos afirmado, e é trabalhado pelo mito. Machado, ao escolher o narrador heterodiegético e o discurso indireto predominante, cria uma espécie de duplo narrador. Por um lado, renuncia, na verdade, ao lugar de encontro entre personagem e narrador, entre diegese e mímese, que só o discurso indireto e livre poderia proporcionar. Prevalece a concepção segundo a qual um romance é, antes de tudo, um instrumento para enviar uma mensagem ética, unívoca, explícita e, na verdade, muito severa no nosso caso. No discurso indireto e livre, há uma espécie de ruptura que coloca o romance em conflito com a cultura dominante, como no Primo Basílio ou em Madame Bovary. Lembre-se que o romance francês foi levado ao tribunal por ofender a moral e os bons costumes, e que o procurador, Ernest Pinard, exclamava com razão: há alguém neste romance que condene o adultério? Pois no Isaú Jacó, se o procurador Pinard perguntasse: há alguém neste romance que condene esta sociedade? Linós, o juiz do canto 5, se apresentaria com a lista das almas danadas. Examina, júdica e manda. Ou melhor, o autor-editor, travestido no afável conselheiro Aires, ditava e ele escrevia no memorial. E aqui está uma outra peculiaridade. O autor-narrador diz ser o editor do 7º caderno do conselheiro Aires. Na advertência, nós vamos ter essa notícia, né, que o conselheiro deixara os tais 7 cadernos e que ele estaria editando o último, o 7º. Mas esse eu se trata como um ele,
esse Ares, como no capítulo 12, que eu posso andar mais um pouquinho, né? Esse Ares. Mas esta não é. Vamos ler esse Ares, Rodrigo, por favor, que eu estou distante. Só um pouquinho. Esse Ares que aí aparece conserva ainda agora algumas das virtudes daquele tempo, e quase nenhum vício. Não atribuas tal estado a qualquer propósito, nem creias que vai nisto um pouco de homenagem à modéstia da pessoa. Não, senhor. É verdade pura e natural efeito. Apesar dos 40 anos ou 42, e talvez por isso mesmo, era um belo tipo de homem. Ok. Só pra gente lembrar, né, do capítulo. Então, aqui acontece uma coisa interessante. Esta não é uma situação tão excêntrica assim, como nos diz o próprio Machado. Outros escritores já haviam adotado antes. E dentre eles, o grego Xenofonte narra as suas memórias em Anabasis, também se auto-introduzindo na terceira pessoa. No capítulo 61, intitulado Lendo Xenofonte, é justamente o conselheiro a lê-lo. Portanto, Machado dá uma indicação. Atenção, isso aqui é mesmo uma intromissão na narração, que por sinal é típica das narrativas de autobiografia ou de memorialismo, né, em que há essa dupla, né, é um eu que é também um ele, né, é um eu que é personagem e é herói, né, na sua própria vida, no caso, se for um texto memorialista. Quem é esse Ares? O diplomata do Brasil Belle Époque que despreza os pobres enriquecidos, a nova classe dos novos ricos, como Santos e Nóbrega, e que, no entanto, como as almas danadas, jamais serão como a velha elite de berço? Neste caso, não sabemos se o narrador é Ares, que se coloca na narrativa na terceira pessoa, ou se o narrador é o autor-editor, também em terceira pessoa. Quem, afinal de contas, coloca a epígrafe no romance? O autor-editor ou o narrador-personagem? A pergunta não é ociosa, porque se trata de saber se devemos ou não ler a epígrafe, como nos sugeriu o Compagnon, como uma segunda mão, um signo do sistema de sentido. Se considerarmos que o narrador em terceira pessoa é o editor-autor, também Ares será julgado na sua alienação de diplomata aposentado, que não compreende mais os mecanismos da cultura brasileira. Se ele for o narrador, o mundo que muda é insípido e não merecedor de atenção. Aqui convém interrogar o texto mais uma vez, voltando à advertência. Estou terminando, hein? Voltando à advertência. Então, nós temos: tal foi a razão de se publicar somente a narrativa. Quanto ao título, foram lembrados vários em que o assunto se pudesse resumir. A Bovo, por exemplo, apesar do latim. Venceu, porém, a ideia de dar esses dois nomes que o próprio Ares citou uma vez. Machado de Assis tinha uma perfeita consciência crítica e sabia que um dia seria lido e treslido, como diz nas Memórias Póstumas de Brás Cubas, no capítulo sobre o sinal do livro, em que conversa muito com seus críticos presentes e futuros. Nesse sentido, ele sempre oferece uma chave de leitura que, naturalmente, sendo um daqueles escritores de acentuado caráter lúdico, o crítico deve buscar. Até agora que eu saiba, ninguém prestou muita atenção num dos títulos propostos, a Bovo, para além da sua tradução. No entanto, na Arte Poética de Horácio, versículo 147, a expressão abovo é utilizada para significar que um fato é narrado a partir das suas origens longínquas. Na verdade, Horácio diz que, ao invés de entrar em média res, como fez Homero na Ilíada, em plena guerra de Troia, ele começa gêmeno abovo, ou seja, do início, referindo-se a um dos dois ovos de Leda, do qual nasceu Helena, a primeira causa da guerra de Troia. Segundo o mito grego, Helena nasceu do casamento de Leda, rainha de Esparta, com Júpiter em forma de cisne. Quer dizer, ela era casada, Júpiter se disfarçou em cisne, né, e se acopiou com ela.
De um ovo nasceu Helena e de outro Castor e Pólux, que eram 2 irmãos gêmeos. Na verdade, Esaú e Jacó é uma narrativa que inicia a Bovo, com a ida de Natividade ao Morro do Castelo para consultar a cabocla sobre os gêmeos que brigaram no seu ventre. Toda a simbologia do morro já foi vista, assim como a origem da luta entre os gêmeos, que pode ter sido provocada por sua mãe involuntariamente. Machado pede sempre 2 leituras, não é? Ou a leitura, digamos assim, bíblica, não é? Desse destino já marcado, né, anteriormente, ou então, que é muito plausível, o fato de que foi a mãe, ao desejar que os filhos fossem grandes e tivessem um futuro brilhante, não é? Ela mesma foi ajudando a construir essa... E o fato, inclusive, deles brigarem, porque é um momento, acho que é no capítulo 18, em que um dá um soco no outro, e ao invés da mãe castigar, dá doces, dá brinquedos, então eles passam a achar que é bom brigar, né? Porque assim vão continuar a ganhar doces e brinquedos, né? Então isso tudo está salpicado ali. Há a explicação racional para a profecia e há uma outra, digamos assim, explicação que fica no outro âmbito, digamos assim, do mito, né? Para concluir, introduz 2 elementos cinematográficos e mais um dado sobre o 5º canto do inferno. O filme de Ingmar Bergman, O Sétimo Selo, de 1956, baseado numa peça de teatro de autoria do diretor e ambientada em um dos mais obscuros e apocalípticos períodos da Idade Média Europeia, apresenta no título uma remissão ao livro bíblico denominado Apocalipse ou Revelação. Segundo as Escrituras, na mão de Deus há um livro selado com 7 selos, e a abertura de cada um destes selos implica um malefício sobre a humanidade. Mas a abertura do 7º é o que leva efetivamente ao fim dos tempos. O 7º selo é o último, o livro do Apocalipse. O 7º selo tem por tema, fundamentalmente, o 7º selo, filme, né, do Ingmar Bergman, tem por tema, fundamentalmente, a questão do medo da morte. Um cavaleiro que volta da cruzada da fé para encontrar em sua terra a peste e a morte. Quando ele mesmo se depara com a personificação da morte, aceita como um visitante esperado, mas propõe uma negociação numa disputa de xadrez. Olha que o xadrez volta. Para que possa ganhar tempo e indagar sobre o sentido da vida e, consequentemente, o sentido da morte. Dessa forma, abre-se uma pausa no caminho da morte para vermos qual é o sentido da aflição que está sendo promovida e qual o caminho possível para fugir desse destino. O jogo de xadrez aparece talvez como uma alegoria da busca do cavaleiro por um entendimento da vida através da racionalidade, que ao final do filme fica evidente que não seria possível, assim como também não seria possível para o cavaleiro vencer a morte. No mundo medieval, tudo era entendido através da religião, e o cavaleiro questiona a religiosidade, incluindo o papel de Deus e do diabo na vida humana. No filme, todos os aspectos da religiosidade são questionados, porém nunca é dada nenhuma resposta sobre sua veracidade. Nem Deus nem o diabo se manifestam para o cavaleiro durante todo o filme. O personagem que sempre aparece para falar em nome de Deus é o homem que roubava a joia dos mortos e que encabeça a procissão de flagelados, sendo também o que convenceu o cavaleiro a partir para a cruzada 10 anos antes. Desta forma, vemos como o sagrado é mudo neste filme. Tanto Deus como o diabo apenas existem na voz dos charlatães, em nome de uma igreja decadente, porque não consegue explicar a peste e as formas de opressão. O nóbrega que rouba a nota de 2.000 réis, que Natividade dá às almas, poderia ser o personagem tropical desse filme. No último capítulo de Esaú e Jacó, aparecem Castor e Pólux. Ele faz um capítulo, né, dizendo que é o último, e volta com a história novamente do Abovo. Né? Outro filme, estou acabando, né, efetivamente, outro filme de que quero falar
é Pulp Fiction, de Quentin Tarantino, de 1994. Dirigido de uma forma altamente estilizada, Pulp Fiction narra 3 histórias diferentes, todavia entrelaçadas, sobre 2 assassinos profissionais, o gangster que o chefia e sua esposa, um pugilista pago para perder uma luta e um casal que deve assaltar um restaurante em Los Angeles na década de 1990. Um tempo considerável do filme é destinado a conversas e monólogos, que revelam as perspectivas de vida e o senso de humor dos personagens. O roteiro, assim como na maioria dos demais trabalhos de Quentin Tarantino, é apresentado fora de ordem cronológica. O que está em jogo são os duplos, quando 2 personagens existem só quando um está em função do outro. Embora sejam ontologicamente distintos, são símiles no seu blá blá blá, que é parecido com as conversas fúteis dos personagens do romance machadiano. Porque quando entram em cena personagens como Gordo e Magro, Dom Quixote e Sancho Panza, vacila o princípio de identidade, seja a nível lógico que das funções, papéis e hierarquias sociais e não só. O modelo vem da comédia dell'arte italiana, onde se mistura o alto e o baixo, a cópia e o original, a direita com a esquerda e assim por diante. A epígrafe de Dante refere-se a um arquétipo do ponto de vista narratológico. Se nos lembrarmos do que afirmei no início dessa conferência sobre o modelo estético que Dante representa para Machado, o par mais importante do canto 5 é formado por Paulo e Francesca, uma dupla em que existe um em função do outro. A escolha que faz essa dupla, embora goze da simpatia de Dante, que desmaia de emoção ao ouvir a sua história, os condena de qualquer modo. Aqui estão em jogo o livre-arbítrio e o destino. Por um lado, se pergunta como tal bela criatura, Francesca, pode ter sido tocada pelo seu destino. E por outro, nem condenação moral, nem desculpa. É a escolha que faz os personagens a determinar sua própria condenação. E Dante, apesar da simpatia e da profunda compreensão, os coloca no inferno, porque existe o livre-arbítrio. Por outro lado, Francesca é a primeira das almas, como nós já vimos, danadas a falar com Dante, e o fato de seja uma mulher tem uma sua importância, porque ela dialoga, é símbolo da alteridade em relação ao elemento masculino prevalentemente orientado na direção assertiva. Portanto, eu terminaria mesmo com a abertura, a advertência de ressurreição, o primeiro romance de Machado, em que ele diz, em 1872, não sei o que devo pensar desse livro, ignoro sobretudo o que pensará dele o leitor. É um ensaio, não quis fazer romance de costumes, tentei o esboço de uma situação e o contraste de 2 caracteres. Com esses simples elementos, busquei o interesse do livro. Machado desenvolve este projeto até o fim e cria um narrador heterodiegético não presente como personagem central que introduz o autor do livro Aires. Dante também, no canto 5, entra no poema e interroga e dialoga com Francesca. Mas tanto o autor-editor machadiano como o viajante Dante não podem interferir no destino dos seus personagens, que são, ao mesmo tempo, ficcionais e reais, porque a interpretação figural estabelece entre 2 fatos ou 2 pessoas um nexo em que um deles não significa somente si mesmo, mas também significa o outro, do mesmo modo que o outro preenche e realiza o primeiro. Você passar o último slide. Muito obrigada. Bom, nós que agradecemos, Sônia, pela belíssima conferência, né? Acho que mostra aqui